pessoal, vamos tentar gerar uma aprendizagem do Unilógico com uma videoaula. Eu acredito que seja mais tranquilo, né? Porque eu faço os comentários, faço a sequência de programação e vocês podem acompanhar pelo vídeo. Quando tiver, perdi algum ponto, você pode retornar e reproduzir novamente, executar novamente, né? Então eu acredito que fique mais fácil do que eu fazer via videoconferência. E daí, porque se eu, por videoconferência eu apresento o software como é na aula, que eu projetava no slide, né? Vocês conseguem visualizar o que eu estou fazendo, só que vai ficar difícil para vocês programarem também ao mesmo tempo, né? Então aqui vocês podem ir executando, reduz a tela e jogam no AnyLogic na máquina de vocês e vou reproduzindo, né? Então vamos fazer uma experiência por aí. Tenho feito isso aí em outras turmas, né? Em outras faculdades, né? E tem surtido efeito. Então, tive aí algumas semanas de experiência e a combinação videoaula com videoconferência foi o que mais surtiu efeito, tá bom? Então, também deixei disponível um pequeno texto lá na aula de hoje, no canal de hoje, onde explica, nós vamos criar um modelo bem simples de uma clínica ortopédica, né? Onde ela recebe pacientes a cada 15 minutos, então ela tem um controle a princípio sobre a chegada, não é uma clínica de emergência desse modelo. Aí eles passam pela recepção, passam pelo ortopedista, depois o ortopedista uma parte tem que ir para o raio-x, voltar para o ortopedista, né? E depois deixam aí a clínica. E aquela parcela que não passa pelo raio-x já são liberados logo após a consulta, tá? Então é um modelo bem simples. Nós vamos entender como é que o AnyLogic ele reproduz isso. Bom, então quando eu inicio o software, eu tenho lá uma janela totalmente em branco, as três na realidade, né? Então nosso primeiro passo aqui em File, Novo, Modelo. Eu vou definir um nome, né? Então, aula 4/5. O tempo do modelo vamos confirmar em minutos, ok? Vamos finalizar. Aí ele cria o modelo, que daí permite a programação. E aí eu tenho duas abas importantes aqui. Na primeira aba de projetos, o main significa o meu espaço de programação. Depois o simulation é o controle sobre a execução desse modelo, tá? E os recursos de programação, eu venho aqui para a paleta, ó. Então todos os recursos disponíveis para que eu possa construir os mais diversos tipos de modelos se encontram em paleta. E a gente sempre vai utilizar aqui o primeiro, ó, que tem esse logotipo aqui, tá? Então tem uma circunferência, um modelinho de fila, mais um L aqui que é um relógio, tá? Na verdade isso aqui é um relógio com uma fila. E essa biblioteca é a biblioteca de modelagem de processos. Até a gente tinha discutido na aula. Bom, ponto de partida. A gente vai criar um agente, então lá no Arena vocês tinham a discussão das entidades, aqui o AnyLogic trabalha com agente. Vocês vão clicar em agente, segurar e arrastar. Olha, o agente aparece aqui no centro. Nesse momento ele pergunta, olha, o tipo, que é o nome desse agente, que serão os pacientes. Avança, next. Aí ele pede, tudo bem que eu não vou ter animação, tá? Mas ele pede para confirmar, então vamos confirmar em 2D, uma animação aqui pro agente. Avança. Em parâmetros, eu vou criar um novo aqui, ó. Adiciono um novo. Parâmetro é uma característica, então eu vou colocar um parâmetro relacionado aos exames, né? Então, se aquela pessoa, aquele paciente, ela vai passar por um exame ou não, isso vai ser uma variável controle tipo booleano.
e começa com a instrução false. Então, quando usar um parâmetro com caráter booleano, que nós chamamos, né, é que eu vou controlar verdadeiro ou falso. Então, quando o paciente entrar, então 100%, a princípio, não tem exigência de um exame. A partir de um ponto que ele passar no processo que o médico definir, que serão para 35% dos pacientes, aí esse parâmetro ele se altera de falso para verdadeiro. Tá? Então, finaliza. Automaticamente ele cria uma pasta dizendo, olha, a imagem que você selecionou, existe um parâmetro chamado exame, né? E esse exame ele representa um parâmetro booleano que vai começar sempre com a instrução false. Tá? Retornamos aqui para main e vamos começar a programação do nosso modelo. Então, ponto de partida, olha, quais os blocos que eu vou utilizar? O primeiro é source, do inglês source origem. Qual é o papel desse bloco? Então, a origem significa criar. Ele vai definir a chegada underline de pacientes, tá? Então, a chegada de pacientes no hospital, chegada de veículos no pedágio, chegada de passageiros no aeroporto. Então, vamos criar até uma regrinha, né? Tudo vai começar sempre, tá? Pelo bloco source. Então, olha, arrivals defined by, né? Chegadas são definidas por tempo entre chegadas, ó, inter-arrival time. E o tempo entre essas chegadas é de 15 minutos. 15 minutos. A primeira chegada acontece at model start, quer dizer, começa o modelo e eu quero a chegada de um agente. O novo agente é o paciente, certo? Então, aqui as características temporais, a forma como o agente chega. Aqui tem uma abinha para controlar os agentes, eu defino é o agente. E aqui se eu quero algum tipo de ação específica, tá? Então, ó, actions. Então, on before arrival, antes da chegada. Vou voltar aqui, perdão. E aqui, ó, on exit, quer dizer, quando o agente sair nessa porta aqui, eu quero que o agente, ponto, parâmetro, exame, seja falso, né? Então, isso quer dizer que existe um agente, que é o paciente, que ele tem um parâmetro exame, cuidado que lá o parâmetro está com E maiúsculo, tem que manter isso, e eu quero que ele comece com falso. Eu até poderia pular, se eu estou reforçando, tá? Que quando o paciente chegar, ele não tem nenhuma designação de exame. Tá? É esse parâmetro que vai controlar isso. Então, por enquanto, 100% das pessoas, dos pacientes, não tem esse requisito. Quando as pessoas chegam no sistema, elas entram em fila. Então, aqui o bloco queue, certo? Ele controla sempre filas. Então, do inglês queue, fila. E a gente vai colocar aqui, ó, nome. É uma fila, underline, da recepção. Então, quando você chega na recepção, você não sabe se vai ter alguém sendo atendido ou não, você entra em espera. E quem controla a espera sempre os blocos queues, tá? Então, sempre, 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 antes de cada ação, antes de cada processo, nós vamos ter um bloco queue. A capacidade, eu vou colocar a capacidade máxima, porque daí ele controla quantas pessoas estão em fila. Então, a programação dos blocos queues, né? A função do bloco queue, controle de fila, tá certo? E a fila só vai existir se os processos forem gargalos. Caso contrário, a fila ficará sempre com o valor 0. E a gente atribui o nome para o bloco. E sempre aqui, ó, capacidade máxima, quer dizer, não tem limite. Se tiver uma pessoa, 10 ou 20, pode absorver. E daí eu vou observar
por estatística, né? Quantas pessoas têm ficado nessa fila, tá certo? Então as pessoas chegam, a princípio haverá uma fila e depois passa pelo atendimento. Então sempre que tiver os pontos de entrega de valor na sua operação de serviço, vamos utilizar a princípio o bloco delay. Então, o que é entrega de valor? Então, recepcionar, alguém que dá informação, oferecer uma consulta, passar pelo pedágio. Então, sempre observar o seguinte, né? A pessoa acessa a minha operação de serviço. Os estágios, que a gente chama de processos, né? Porque processo é tudo, né? Os estágios que indicam as atividades que consomem tempo, consomem recursos, né? E que essas atividades são importantes para a entrega do serviço, a gente vai entrar com um bloquinho delay, tá bom? E nesse delay, qual que é a função dele? É representar o processo underline da recepção. E lá o texto fala em um tempo de 5 minutos. Então, cada pessoa chega, gasta-se 5 minutos para poder atender essa pessoa. Se houver uma quantidade muito grande de pacientes, começa a se formar fila. Então, nossa regrinha, né? Se tem um processo que vai entregar valor, automaticamente vamos ter um bloco kill antes para poder identificar se as pessoas vão ficar em espera ou não, tá? Capacidade, eu tenho apenas uma pessoa na recepção, tá? Apenas uma pessoa na recepção. E depois que passa pela recepção, as pessoas são encaminhadas para consulta. Só que elas entram de novo e esperam. Então, mais uma fila vai ser gerada, olha. Fila, underline, do ortopedista, com capacidade máxima, né? Então, se o médico está atendendo alguém, eu vou entrar em fila. Normalmente as pessoas ficam lá sentadinhas, né, nas cadeiras esperando. E aí começa uma discussão, tá? O ortopedista tem que analisar o seguinte: ele vai ter que atuar. Então, vamos puxar mais um bloco delay. Esse bloco delay controla o processo do ortopedista, que é a consulta médica mesmo, né? E esse tempo está lá no texto, que é de 12 minutos. Então, ele faz lá aquela primeira aproximação do paciente, tira as dúvidas, faz um exame, depois ele encaminha ou não para fazer um raio-x, né? Bom, então eu tenho a chegada dos pacientes, uma fila de recepção. Essa fila representa as pessoas que estão esperando ser atendidas na recepção. Liberei 5 minutos depois, entra em espera pelo médico. Se não tiver ninguém no consultório, ele já vai direto. Se tiver alguém aqui dentro, ele fica em espera, tá? E se tiver muito mais pessoas que ele consiga atender, vai gerar aquela fila absurda, né? A gente vai analisar se precisa de um médico, 2 ou 10. Passei pelo médico, vem a primeira instrução. Porque esse ortopedista ele recebe os pacientes que estão passando pela primeira vez, ou daqui a pouco os pacientes que estão retornando do raio-x. E se retorna do raio-x, eu preciso controlar, né, e separar. Então, virá uma primeira decisão aqui, ó. Então, nós temos aqui um bloquinho de decisão, que é igualzinho do Arena, né? Lá chamado Decide, né? Onde, quando esse paciente passar por aqui, ele tem que analisar. Esse paciente que saiu é a primeira vez que ele passa pelo ortopedista, então ele vai ter um caminho. Não, é a segunda vez que ele já passou a primeira vez,
foi para o raio-x, voltou para o médico, entrou em fila, né? E depois que ele passou pelo raio-x, é atendido pelo médico, depois é liberado, certo? Eu nem coloquei aqui que pode ser que ele vá para o gesso ou não, tá? Então, estou simplificando por enquanto. Então, ele sai. Se ele está passando pela segunda vez pelo ortopedista, ele não pode continuar no processo, ele tem que ser identificado e separado. Então, qual é a função desse Select Output, né? Pacientes com raio-x, certo? Então, o que acontece? Se esses pacientes tiverem com raio-x, eles devem ir embora. Se eles estiverem sem raio-x, quer dizer, a primeira vez, eles devem continuar no sistema, tá bom? Então, paciente com raio-x, qual é a condição, tá? Então, se a condição for verdadeira, se for verdadeira, ele sai aqui. Então, para ele continuar, eu tenho que analisar, por exemplo, que a instrução do agente ponto exame, ó, dois sinais iguais, tá? Ela é falsa. Se for falsa, ele vai continuar. Se for verdadeira, ele pode ir embora, tá bom? Então, essa é a função desse primeiro bloco. E daí a gente continua. Bom, o paciente que passou aqui pelo médico é a primeira vez que ele está passando aqui. Então, a instrução é falso. Para onde ele vai? Vai para um outro Select Output. Onde o médico define que desse total de pessoas que passam pela primeira vez, 35%, ó, zero, sempre ponto, 35% das pessoas vão para o raio-x e as demais vão embora, tá bom? Então, primeiro, identifica se a pessoa tem ou não raio-x. Se eu não tenho raio-x, é que eu estou passando pela primeira vez no ortopedista. Se é a primeira vez, agora ele fala o seguinte, ó, defina a probabilidade, 35% das pessoas vão para o raio-x e 65% vão embora, tá? Então, vamos pensar agora no raio-x. Então, o raio-x também tem uma fila e também vai ter um bloquinho de processo, tá? Então, ele não fez a conexão automática, nós vamos dar um duplo clique nessa porta e vamos conectar na fila. Qual é a função dessa fila? Controlar a fila no raio-x. Capacidade máxima. E no delay, ele controla o processo do raio-x. Então, quando a pessoa entrar aqui dentro, ela fica um tempo esperado de 9 minutos. Até entrar, colocar, remover algumas coisas que a pessoa tem no corpo, né? Aquelas correntinhas, se posicionar, a pessoa registrar, então, tempo total de 9 minutos. Eu tenho apenas um aparelho de raio-x, tá? Então, vamos repetir aqui, pessoal, para não ter confusão, né? O paciente está entrando pela primeira vez no ortopedista. Ele é atendido, ele vai ser encaminhado diretamente para esse segundo bloco. Daqui, 35% vai para a fila do raio-x e depois para o raio-x. Paciente está entrando pela primeira vez. Vem para cá. 65% vai para casa. O para casa significa fim. O fim, sync. Tá?
Então, o que o bloco sink representa, né? Do inglês, sink é afundar, né? Então, o sink significa que os agentes que passarem por essa posição, 65%, eu não vou mandar para o raio-x. Então, pacientes, clicar aqui no bloco, tá? Pacientes deixam o sistema, tá? Então, aqui o software interrompe e finaliza. Perceba o seguinte, quando ele retornar, já vamos acabar aqui, né? Ele retornar e voltar para a fila ortopedista, se ele é oriundo do raio-x, ele tem que ser identificado aqui. Ele não pode continuar, porque ele já passou pelo médico, já voltou do raio-x, então não faz sentido ele continuar. Eu tenho que segurar ele aqui e devolver para esse bloco, mandar ele embora. Então, esse bloquinho aqui também, a gente conecta no sync, tá? Então, na porta de entrada, eu posso ter múltiplas conexões, tá? Então, eu tenho duas conexões. Os pacientes que não passaram pelo raio-x e foram direto embora. Ah, o cara tá com torcicolo, que dormiu de mau jeito, tá com dor nas articulações todas, não é o raio-x que vai resolver, né? Então, quando o médico tem um exame mais sofisticado ou é uma coisa mais simples, que dispensa o raio-x, ele libera para que ele busque o exame no hospital, numa outra clínica, né? Ou passa medicamento e a pessoa trata em casa, né? Estou tentando simplificar para entender a lógica de programação. Bom, então eu defini aqui essa condição, tá? Bom, e como é que a Anilógica vai saber, quando os agentes passarem por aqui, né? Que esse paciente fez ou não o raio-x. Nesse bloco de raio-x, a gente vai colocar o seguinte, né? Eu tenho o nome do processo, eu tenho o tempo de 9 minutos, e aqui embaixo eu vou colocar uma ação, ó. Então, on exit significa quando a pessoa sair do raio-x, eu quero que esse agente, ponto, exame, igual, receba a instrução true. Só não pode esquecer, eu esqueci de comentar, a questão do ponto e vírgula. E aqui no começo também, eu acabei esquecendo de colocar o ponto e vírgula, né? Então, falso, ponto e vírgula. Então, lá na frente, todo mundo é falso, quer dizer, ninguém tem essa requisição. Esses 35% de pessoas devem receber agora o verdadeiro. E como acontece em todas as clínicas, né? Quando o paciente ele retorna o raio-x, obrigatoriamente ele volta para o ortopedista. O que nós temos que fazer agora? Vou fazer um pequeno ajuste aqui. Nós temos que pegar esse paciente, fazer uma raça aqui. Posso marcar todo o conjunto, colocar um pouquinho mais para baixo. E aqui, pessoal, olha, eu vou pegar a saída do processo de raio-x e vou forçar esse paciente, ó, a voltar para a fila do ortopedista, tá? Então, um conjunto de pessoas não passam pelo raio-x. Esse paciente que fez o exame, agora de posse do exame, ele volta para o ortopedista, tá certo? Quando entrar aqui no ortopedista, o exame igual true ou exame igual falso determina para o ortopedista se ele está passando pela primeira vez ou pela segunda, ele libera, né? É falso, quer dizer, é a primeira vez que ele passa. Vem para cá, 35% raio-x, 65% vai para casa. Nesse primeiro bloco, se for true, quer dizer,
já estou passando pela segunda vez no ortopedista. Então, libera e o paciente vai para casa, tá? Então, essa aqui seria uma programação bem simples, né? Utilizando source, kill, delay e select output, né? Um select output com uma condição, que é a identificação do parâmetro, né? Verdadeiro ou falso, e uma condição do select output, utilizando probabilidade. Então você desvia o caminho desses agentes com uma probabilidade que vai de 0 até, 0 é difícil usar, né? Mas que vai de 1 até 100%. Então não mais do que 100%, tá? Eu falo que eu já vi exercício onde o aluno põe que 130% sai por uma porta, né? Então o máximo, vamos imaginar, de limite é 100%. Se for 100%, não faz sentido usar o select output, tá? Então, um modelo, por enquanto, bem simples. Agora, se eu quiser fazer a simulação desse modelo, qual é o caminho que eu vou utilizar? Então, a partir do princípio que eu fiz o modelo e tudo está coerente, vocês vão agora sair de paleta, porque eu acabei a programação, entre em projeto, tá? Vou abrir um pouquinho mais a janela. Tudo que vocês fazem, tá certo? Os parâmetros aparecem na janela direita. Se eu clicar no nome do arquivo, aparece o nome aqui do seu modelo e se o tempo do seu modelo está em minutos ou segundos. Se eu clicar aqui agora em Simulation Main, quer dizer a simulação do modelo na pasta principal, ele vai pedir orientações com relação ao tempo de simulação, tá? Então, ó, Model Time, tempo do modelo. Quando que eu devo parar? Nota nunca. A gente vem, olha. Para em um tempo específico. Como eu coloquei minutos e uma clínica trabalha 8 horas, então eu quero que ele simule durante 480 minutos, tá? A gente vai executar. Então define o tempo, que é bem simples. Definir o tempo. Aqui em cima tem o play ou run. Executa. Ele vai abrir uma nova janela. Ele demora um pouquinho porque ele faz uma compilação, tá? E ele verifica os erros iniciais. Se eu esqueci alguma instrução, se eu cometi algum equívoco. Então, surgir erros é bem comum, tá, pessoal? Ninguém está imune a isso. Se esquecer uma vírgula, esquecer um ponto, já é suficiente. Até que mesmo pode acontecer comigo, tá? Então, enquanto ele compõe o modelo, ele vai gerar uma segunda janela, ó, NLogic principal, a janela de simulação ele vai começar a compor. No meu fica um pouquinho mais lento por causa do software que faz a gravação do vídeo, tá? Ele ajuda um pouquinho da máquina. Bom, essa janela, sai aqui o nome do seu modelo. Aqui na parte inferior, nós temos o controle, olha, da simulação. Então, executa a simulação, para. E aqui, ó, então, reloginho menos, reloginho mais, você acelera, olha. Então, vezes 1, vezes 2, vezes 5, tá? E se você clicar aqui, ó, no canto inferior direito, ele vai abrir uma outra janelinha, onde ele traz aqui a possibilidade de criar zoom, e ele traz aqui o tempo de simulação, ó. Então, nós colocamos 480 minutos, né? Aqui você vai ter uma noção em que momento da simulação você se encontra. Então, a gente executa aqui em Run. Aí você pode acelerar. Eu vou interromper aqui
Então, apertei o pause. Então, eu parei em que momento? Olha, com 235 minutos de simulação, tá? Quando eu liberar de novo, ele vai até as 480. Vamos fazer uma interpretação, olha, porque o NLogic ele não tem as estatísticas automáticas, tá? Ele acaba trabalhando com algumas informações online e depois, se eu quiser mais informações, eu vou explicar. Você precisa fazer a programação. Aqui tem o controle de zoom, você pode mexer no mousepad com o próprio dedo fazer a ampliação, ou controlar por aqui, ó. Então eu estou a 100%, né? Ou então eu posso definir uma porcentagem específica, né? Mas o que importa é a seguinte instrução. No bloco source, em 235 minutos, olha, 16 pessoas ou pacientes entraram no sistema, 16 pessoas entraram na fila, 16 saíram. Nesse momento, não tem ninguém na fila. Na recepção, 16 entraram, 16 saíram, não tem ninguém na fila. No ortopedista, olha, 21 pessoas entraram. Então, olha a incoerência, né? Poxa, Cláudio, se 16 pessoas entraram dentro da clínica, como é que eu posso ter 21? Então, a diferença de 21 menos 16, 5, certo? 5 é o número de pessoas que foram para o raio-x. Então, o raio-x ele retorna, aumentando o número de atendimentos aqui, ó. Tá? Então, funcionou. Então, eu tive 21 acessos ao ortopedista que entraram na fila, 19 saíram. Nesse momento, tem 2 pessoas esperando. 19 entraram, 18 saíram, tem uma pessoa no consultório. Então, o número que está à esquerda é a quantidade de agentes que entrou no bloco. À direita, quantidade de agentes que saíram daquele bloco, no caso, uma consulta, né? E na parte superior, a quantidade de agentes que estão no bloco. Então, nesse caso, estão na consulta, estão na fila, tá? Então, nesse momento, olha, com metade do tempo, né? Com 4 horas de trabalho, eu tenho 2 pessoas esperando por atendimento, uma pessoa no consultório, certo? Bom, das 18 pessoas que passaram pelo ortopedista, 13 primeira vez, 5 já vieram do raio-x, certo? Quem veio do raio-x já está passando pela segunda vez, pode ir para casa. Quem está passando pela primeira vez, olha, 13 pessoas, tá? 16 entraram, 2 estão nessa fila, certo? 1 em atendimento. 13 estão passando pela primeira vez. 35% foi desviada por raio-x e 8 já foram liberadas com alguma outra guia ou medicação, tá? Então, aqueles 65% não vai para o raio-x, está aqui. Os 35% que vai para o raio-x, 5 pessoas, entram na fila, não tem ninguém na fila, passaram pelo raio-x e retornaram para o ortopedista. Bom, eu posso acabar a simulação e vejo o comportamento do modelo total. Então, quando chegar a 480 minutos ou 8 horas de trabalho, ó, aqui, eu tenho a seguinte condição, né? Deixa eu só fechar. Eu tenho a seguinte condição. Ó, 33 pessoas acessaram o sistema. Uma pessoa estava na recepção, bem no finalzinho. Eu tenho 3 na fila e uma pessoa em atendimento, certo? No raio-x não ficou ninguém. Então, essas 26 pessoas que saíram, né? 26, 27,
perdão, 26, 27, 30, 31 pessoas entraram no sistema, certo? Eu tenho esse controle aqui no final. Então, processo 1, recepção. Processo 2, o atendimento ortopedista. Processo 3, o raio-x, certo? Então, dessa forma, a gente controla a pequena operação. Eu posso visualizar que a permanência de 3 pessoas na fila me dá a indicação, por exemplo, que o ortopedista não seja suficiente para atender essa demanda. Aí nós temos que pensar daqui a pouquinho na estatística, né? Então, esse ortopedista, ele é suficiente, tá certo? Ele tem ociosidade ou ele é ponto de gargalo, né? Então, depois eu vou gerar um segundo vídeo. Primeiro eu quero que vocês aprendam a construção do modelo e depois eu vou gerar um segundo vídeo só para a gente pensar nas estatísticas e como tomar decisão em cima dessa estatística. Então, a aula de hoje, minha maior preocupação é que vocês reproduzam esse modelo na máquina de vocês, para que vocês entendam o que é o bloco source, kill, delay, select output baseado em condição, que foi o parâmetro, o select output baseado em probabilidade, tá certo? E aí a gente vê se funciona, tira as dúvidas. Tirou as dúvidas, vamos girar um pouquinho mais de estatística do que eu já tenho aqui na minha frente e ver como é que eu posso tomar decisão a partir daí. Se eu preciso de mais um ortopedista, ou se a recepção está no limite, tem muita ociosidade, como é que está a condição do raio-x, se ele é muito ocioso, eu poderia vender serviço para outras clínicas, né? Então, imagina que tem uma clínica, por exemplo, que precise de serviço de raio-x. Eu tenho tempo ocioso ou não, né? Ou terei tempo ocioso. Então, essa é a pequena vantagem, por enquanto, de um simulador. Bom, então, por enquanto, é isso. Obrigado.